E aí, bora resolver esse exercício sobre imperialismo, neocolonialismo do século XIX? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, só louca seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa, nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai resolver um exercício aí, mas antes de continuar, é claro, se você ainda não deu like no vídeo, faz isso agora, por favor. Também se inscreve no canal, compartilha o canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Também compartilha o canal com a galera e escreva aí os seus comentários no vídeo, por favor. De repente o exercício você queira que faça aí, então não esquece aí, hein? Compartilhe também, é claro, escreva o seu comentário. O exercício de hoje aí é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de um tempinho atrás, falando sobre o imperialismo, né, o colonialismo do século XIX, que, se você lembra, lá envolve a também chamada partilha afroasiática, quando potências industriais europeias, como Inglaterra, França, Bélgica, inicialmente, vão se lançar sobre mercados tanto na África quanto na Ásia, né? Então, basicamente repartindo entre si, né, esses mercados, envolvendo esse novo colonialismo, uma referência ao antigo colonialismo, é claro, né, do século XVI, e esse seria então um novo colonialismo no século XIX, e também até do conceito de imperialismo, aí, de império também, né, associados às potências industriais europeias. Pensar também no contexto lá de Segunda Revolução Industrial, né, também interesse por mercados consumidores e fornecedores aí de mão de obra barata e de matéria-prima. Olha lá, o exercício começa com um texto, ele tem também uma imagem que já vou colocar aí para vocês. A Conferência de Berlim, 1884, né, também se estende um pouco mais para 1885 e tal, e a subsequente partilha da África pelas potências europeias tiveram um papel fundamental na transição de uma dominação informal para um colonialismo bastante agressivo, chamado Novo Imperialismo. Primeiro de tudo é você lembrar a Conferência de Berlim, que ela foi uma reunião aí liderada pelo, né, chanceler, lá, o primeiro-ministro da Alemanha recém-unificada, né, o Otto von Bismarck, que ele então vai, né, juntar outras nações europeias que tinham interesse aí nos mercados coloniais na África e na Ásia e também aquelas que já estavam se beneficiando. Lembra que a Itália e a Alemanha saem atrasadas para o processo de imperialismo, neocolonialismo do século XIX, porque aí estavam envolvidos no seu processo lá de unificação nacional, tanto na Itália quanto na Alemanha. E a Inglaterra, a França e a Bélgica saem, né, antecipadas aí para esse domínio nos mercados aí na África e na Ásia, nesse contexto, como falei, de Segunda Revolução Industrial também, o que leva então essas nações, Itália e Alemanha, a ficarem meio descontentes com esse domínio aí, né, maior britânico ou francês ou belga sobre o continente africano, por exemplo, e também a Ásia posteriormente. Mas olha lá, então ele fala também, né, a subsequente partilha da África, como também é conhecida essa matéria aí de imperialismo, neocolonialismo do século XIX, a partilha afroasiática, porque a gente vai ver a imagem aqui, como outras imagens, charges e tal, cartoons, apresentam os líderes europeus da época praticamente repartindo entre si como se fosse uma torta, um bolo, o continente africano e asiático. Por isso essa ideia de partilha aí, e até se lembrar que, né, em termos de território, várias nações, né, da África aí tem uma coisa que parece que é delineada ali na régua mesmo e tal, né, certinho, como se fosse mesmo repartido ali, né, corretamente com régua e tudo mais. Pelas potências europeias, então, ó, domínio sobre a África, potência europeia já era para estar rolando na sua cabeça, imperialismo, neocolonialismo do século XIX. Tiveram um papel fundamental na transição de uma dominação informal, ó, dominação informal, para um colonialismo bastante agressivo, o chamado novo imperialismo. Então ele está falando dessa referência aí, então, né, desse novo imperialismo, desse colonialismo mais agressivo em relação àquele antigo colonialismo. Então, se esse é o novo, o colonialismo lá relacionado, né, ao século XVI, a conquista lá então dos europeus, não só, né, na região da África, mas da América também, principalmente, né, o sistema colonial lá do século XVI. Aí uma das principais características desse novo imperialismo foi ficar esperto que o exercício, como coloquei, também apresenta uma charge, um desenho, um cartoon, que é esse aqui, ó, né? Tá aí a fonte para vocês, que é o Otto von Bismarck. Não sei se você conhece o shape dele, mas esse aqui é o Otto von Bismarck, chanceler, primeiro-ministro da Alemanha,
né, recém-unificada, repartindo aí então como se fosse mesmo um bolo, né, esse território então do continente africano, então com essa ideia aí, né, de ele estar repartindo com outros líderes europeus a África. E isso envolve também, para a gente lembrar, o próprio, né, conceito aí de realização da Conferência de Berlim, que seria meio que impor regras, né, impor aí, eu coloquei para vocês, né, grifado lá anteriormente, em colocar regras aí nesse domínio, né, dos mercados coloniais na África e na Ásia. Então a ideia de que para uma nação europeia estar presente no continente africano ou asiático, precisava se fazer presente, né, com a instalação aí de não só escritórios aí de governo, de repente, mas também das empresas que vão querer explorar aquele, né, mercado ali. Além também de uma presença, às vezes, militar, né, de ocupação aí terrestre, com tropas terrestres e tudo mais, com tropas militares, mas também se pode falar, é claro, com melhorias em portos, embarcações, construção de trilhos de trem, que levariam uma maior presença, então, dessa metrópole, né, do século XIX, dessa potência industrial europeia e também essa exploração, então, cada vez maior. Então, essa ideia, de novo, da Conferência de Berlim estabeleceu que seriam as regras para, né, a partilha afroasiática. Como você está vendo, o Bismarck meio que impondo a ideia, ó, tá vendo aqui? A gente vai dividir a África assim, esse pedaço para você, esse pedaço para mim, esse pedaço para você e por aí vai. Essa é a proposta da Conferência de Berlim e o exercício então fala, uma das principais características desse novo imperialismo foi, vamos para as alternativas aí. Foi, né? Então, uma das principais características desse novo imperialismo foi o convívio pacífico entre africanos e europeus, com ampla extensão de direitos políticos e sociais aos primeiros, que são quem os primeiros? Você está acompanhando aí, são os africanos, certo? Aos primeiros nas regiões colonizadas. E aí? Você acha que não teve aí, né, foi um convívio pacífico que rolou entre esses invasores, dominadores europeus sobre a população africana? Acho que não, né? Ocorreu resistência. Tanto na África e na Ásia você tem resistência aí, seja dos Zulus, seja dos chineses também lá, né, em relação ao movimento dos Taipings, guerra dos Boxers. Então, na verdade, não foi tão pacífico assim. Ainda mais que os africanos também, se você for lembrar, ó, ampla extensão de direito político e social aos africanos nas regiões colonizadas. Não sei se você já ouviu falar de uma palavra muito louca chamada apartheid, que basicamente é você apartar, separar aí da sociedade uma galera. Uma política basicamente, né, oficial do governo da África do Sul que desenvolveu então, né, a separação aí dessa população preta, aí, né, claro, negra e tal, das regiões aí mais ricas, mais importantes e tal, e também fora o apartheid que rolou não oficial em regiões do sul dos Estados Unidos, né, que é outra discussão, que até hoje essa herança então, seja neocolonial ou mais antiga ainda colonial, escravocrata, também deixou. E aí, você acha que teve convívio pacífico? Não, nada a ver, por isso você errou feio, errou rude, errou grandão, mas a gente vai para a letra B aí, como você na sequência está vendo, que aparece uma das principais características, lembra lá, desse imperialismo, desse novo imperialismo, foi o fomento ao processo de descolonização da África. Lembra que o século XIX é quando eles estão promovendo o imperialismo ou esse novo neocolonialismo aí. O processo de descolonização afroasiática é uma coisa que vai acontecer pós-Segunda Guerra Mundial e a gente poderia falar de 1945 em diante, mais para frente até e tal, vai aparecendo esse processo dessas regiões então ficando, né, autônomas, independentes em relação a essas potências industriais europeias que estavam dominando essas áreas nesse momento. Então falar de que isso aí fomentou o processo de descolonização, que só vai acontecer mais lá para frente, ele está falando que acontece agora? Não, mas ó, né, fomentou, incentivou o processo de descolonização, de repente você vai falar, professor, mas fomentou, né? Uma vez que dominou, acabou fomentando então que eles ficassem independentes. É isso mesmo? Não, nada a ver, né? Porque, tipo, para você se libertar, você precisa estar preso primeiro, né? Então, essa ideia de que a galera veio aí, europeia e tal, e dominou a região toda, e aí eles começaram, é claro, a lutar pela sua liberdade, porque foi uma situação opressiva também, mas não foi nesse momento histórico. Isso é pós-Segunda Guerra Mundial, mais para contexto de Guerra Fria, até se for ver. Mas
Iniciado na década de 1830, nada a ver, descolonização é posterior então, e encerrado na década de 1890, nada a ver também, com amplo apoio das principais potências europeias. Você acha que as potências europeias curtiram perder o controle aí dessas regiões no processo de descolonização afroasiática lá do século XX? Não. E essa alternativa, você acha que está certa? Não está certa. Não está. Está erradinha, tá bom? Então, né, infelizmente, não é nem a letra A nem a letra B, mas olha o que nos diz a letra C. A letra C fala aí: a exploração econômica direta dos territórios ocupados, isso rolou? Rolou. Teve situações, é claro, que a presença, né, da potência industrial europeia às vezes não era tão claro quanto você ter um inglês dominando lá um país africano preto e tal. Mas você podia ter, de repente, lá uma região tipo um protetorado e tal, que tinha liderança local, mas que era basicamente um fantoche, uma marionete no governo lá britânico ou de outro país europeu. Então, a exploração econômica direta dos territórios ocupados, pô, rolou, né? Você tem aí empresas que vão se instalar lá dessas potências industriais europeias, você tem uma série de situações aí, né, que se coloca justamente, né, dessa galera dominando então esse território de forma, né, não só aí, se poderia falar econômica, né, mas também, é claro, até cultural também a gente poderia falar, puxando, né, uma série de situações aí também envolvendo a religião, né, envolvendo missões aí ao mesmo tempo religiosas e missões também científicas que às vezes faziam um levantamento aí não só da população, de uma certa resistência também que poderia aparecer, mas até dos recursos minerais interessantes para serem explorados aí. Se você lembrar que até hoje a África continua sendo muito aí acessada e marcada por violência e tudo mais, pobreza, mas acessada pelas suas riquezas minerais, além de diamante e vários outros minérios lá que podem ser encontrados, né, explorados no seu subsolo. Mas, olha lá, exploração econômica direta dos territórios ocupados? Interessante. E a criação de estruturas coloniais de administração, né, criação de estruturas coloniais de administração política, lá de governo, excludente, que excluía e que era violenta? Pô, você já ouviu falar de uma palavra chamada apartheid? Pô, se você não ouviu, volta aí alguns segundinhos no vídeo, porque o Prof. Elvis, seu louco, acabou de falar que foi um regime oficial lá de apartamento, de afastamento, de separação da população preta no governo lá da África do Sul por muito tempo, associado, se lembra, combate a essa postura, a vários elementos lá, como o jornalista Steve Biko e também, é claro, a figura muito famosa lá do Nelson Mandela. Mas nesse caso aí, então, essa alternativa C, que por sinal é C de cowboy, de garoto vaca, o meu amigo que ao olhar essa, né, alternativa ia falar, bem interessante essa aí, né? E aí, você achou essa aí bem interessante? Mas vamos deixar porque a gente precisa analisar ainda a alternativa D e E, que segue aí para vocês. A alternativa D, então, continuando. Nós temos a dominação indireta, pô, em alguns casos até podia ter lá, pelas potências europeias das regiões colonizadas. Né? Então, indireta, bom, até rolou, falei o caso de protetorado, às vezes que tinha lá e tal, mas pelas potências europeias das regiões colonizadas, restrita somente a 10% de todo o território africano. Poxa, na verdade, se for analisar lá, né, você tem regiões aí que até como um tempo atrás, o Congo belga, né, que era praticamente um território do rei da Bélgica e não era só 10% do continente africano, não. Era muito território. Se você for lembrar aí de várias outras regiões e tal, né, na África que eram dominadas indiretamente ou diretamente pelos europeus e que ultrapassava muito esse valor de 10%. Então, essa alternativa aí tá errada também. Olha aí a alternativa D, então, na sequência. A limitação do imperialismo europeu somente à África, então de que eles ficaram limitados aí, né, só à África, e que foi excluída, então, a Ásia e a Oceania. Acho que não, né? Das pretensões imperiais às potências em disputas. Ah, professor, mas ele só falou da partilha da África, não falou como você está falando partilha afroasiática. Mas é isso que é o que eles vão desenvolver. É o domínio imperialista, neocolonialista sobre a África e sobre a Ásia. É bom lembrar o domínio sobre o Japão, que vai levar um processo lá de modernização do Japão, chamada de Era Meiji, em que o Japão vai absorver as técnicas modernas e tal, e, né, e vai conseguir aí meio que reverter um pouco o jogo.
jogo, né, de dominado, passa dominador, o Japão, mas o caso da China, por exemplo, você lembra depois de 2 guerras lá, as guerras do ópio, os britânicos passam a dominar diretamente o comércio, né, sem falar da própria região lá, a cidade de Hong Kong, que foi controlado por muito tempo diretamente pelos ingleses. Então falar de que a Ásia e a Oceania, como também a gente poderia pegar lá regiões, né, do Sudeste Asiático também e tal, e mais ainda, né, próximo da Oceania, teve presença também dos ingleses, a própria região da Austrália e tal, historicamente já vinha anteriormente de domínio inglês. Então falar da limitação do imperialismo, que só ficou limitado à África e não teve na Ásia e na Oceania, pô, tá errada. Portanto, aí a alternativa aí, errada e de errada. E a letra C, de certa, C de cowboy, garoto vaca, que falaria, muito interessante é isso aí, porque essa é a letra C, a correta mesmo aí é a letra C. Então, é isso aí, espero que você tenha gostado mais dessa resolução, desse exercício aí, né? Você que está se preparando para o vestibular aí, ou para um outro concurso, pô, manda aí o seu comentário aí também, né? Se você quiser algum exercício específico, algum tema aí para as aulas, avisa a gente. E se você ainda não deu seu like no vídeo, faça isso, por favor, né? E também, é claro, aí ativa o sininho, se inscreva no canal e também segue a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast lá no Spotify. Compartilhe o vídeo e deixe seus comentários. Até a próxima resolução de exercício com o Prof. Elvis História em Casa.